Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Você já ouviu falar de quiropraxia? Pois é uma medicina alternativa, mas espera lá, é coisa séria. É reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. É uma técnica de alinhamento do corpo. E hoje o programa vai falar só sobre isso e vai mostrar na prática como funciona. Fica com a gente, porque o programa Manhã Viva já está no ar. A semana já começou e eu já quero desejar a você uma feliz semana, uma semana abençoada para você. Os dias estão passando muito rápidos, né, gente? Já estamos daqui a pouco em novembro, acabou o ano, né? E a gente precisa mesmo desejar uns para os outros a paz do Senhor Jesus. E eu quero convidar você também a participar das nossas redes sociais. Você que tem dúvida de como tratar aquela bendita dor na coluna e também aquelas dores que você nem sabe o que fazer com elas. É dor na lombar, é dor no pescoço, é dor que vai, vem, sobe aqui pela cabeça. Você já tomou tanto remédio e não sabe o que fazer. A gente tem insistido muito aqui no programa Manhã Viva com soluções naturais, né? Claro, nunca deixando o tratamento convencional, nunca deixando jamais de ir ao médico, mas pergunte ao seu médico se você pode fazer o tratamento natural, só se ele deixar. E hoje a gente vai falar sobre a quiropraxia, que é uma técnica de alinhamento do corpo, principalmente ali concentrado na coluna vertebral. E quem vai é especialista, como eu falo, hoje é dia de especialista, é a doutora Janice Cavalcante. Ela tem 14 anos de experiência. Bem-vinda, doutora Janice, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Você é de Brasília, né? Brasília. Já morei lá, terra boa, gosto demais de lá. Terra dos monumentos, né? Muito legal mesmo. Um beijo pro pessoal de Brasília que nos assiste, né? Terra boa, fui muito feliz lá. Então, vamos começar pelas perguntas, né, básicas. Tem muita gente que conhece, tem muita gente que foi beneficiada, mas tem muita gente que não sabe o que é. Então, o que é quiropraxia? Quiropraxia ela é uma profissão que cuida do sistema neuromusculoesquelético. Então, como muita gente quer procurar uma solução para as dores, né? A quiropraxia ela vai muito mais além das dores. Ela cuida da saúde como um todo, depois que a gente começa a entender como que funciona o nosso corpo. Né? Então, imagina o seguinte, para começar a falar sobre quiropraxia, que é uma profissão, né? O que a gente costuma explicar é que todo o nosso controle do nosso corpo é controlado pelo sistema nervoso central, que é o nosso cérebro, a nossa medula espinhal e os nossos nervos. Tudo sai do cérebro, passa pela coluna e se ramifica em nervos, pares de nervos que vão para os órgãos e para os músculos. Então imagina, quando eu encosto na tua pele, o seu cérebro identifica onde foi que tocou no momento imediato. Imagina que quem protege esse sistema neurológico são as vértebras, a coluna vertebral. E ela é toda articulada. E quando ela desalinha? E quando você leva uma queda, o teu corpo ele desalinha. Né? E quando a gente nasce? Nós já nascemos desalinhados, né? Já é uma força muito grande. Começa a dar os primeiros passos, as primeiras quedas. E depois disso, quem que corrige? O que está acontecendo com o nosso sistema neurológico? Sendo interferido por interferências de desalinhamento dessa estrutura óssea. Daí nasceu a quiropraxia, uma profissão que se dedica em diagnosticar o que é que está interferindo no nosso sistema neurológico, gerando o quê? Dor. Muitas pessoas esperam que a dor passe, mas por que isso? Quando nós somos pequenininhas, nós nos machucamos e a mãe faz assim, ó, sarou. E a gente sabe que não é o beijo. Muitas vezes a gente cresce e vai deixar que o tempo sare. E nunca acontece.
Então, passamos a tomar remédios, passamos a passar despercebido ou até mesmo tentando se acostumar. E ninguém se acostuma com dor, né? Não é uma coisa boa. E quando você fala de dor, é dor em qualquer lugar do corpo? Sim, porque há uma interferência, é preciso saber se a raiz está associada só ao sistema esquelético. Então, o primeiro recurso, ou o primeiro chamado é as pessoas quererem socorrer a dor, mas não é só isso. É todo o funcionamento do nosso corpo. A nossa saúde depende do bom funcionamento do sistema neurológico. Mas se você tem uma interferência sobre ela, como que o seu cérebro vai socorrer o teu corpo? Por exemplo, se você se corta, você precisa passar medicamento para ele restaurar, para ele se curar? Não, ele sozinho ele faz. Então, o que está acontecendo para gerar dor? Daí nós vamos investigar. Porém, não é só dor que quiropraxia cuida. Então, a quiropraxia é o nome da profissão, né? O profissional que se torna que faz uma formação em quiropraxia é chamado de quiropraxista. No Brasil, só existem 2 universidades, então é uma formação de bacharel. São 5 anos para se tornar quiropraxista. É muito sério, né? Isso. Mexer na coluna. Você trouxe aqui, vamos lá ver? Vamos. Ela trouxe aqui uma coluna vertebral, um modelo, né, de coluna vertebral, e você falou de várias... Você pode vir aqui por trás? Fica mais fácil para o pessoal de casa? Várias... Desde pequeno a gente vai desalinhando, né? Isso. Então, nós temos toda a nossa coluna, se você observar, cada osso tem um par de nervo, certinho, em cada andar, que vem para o lado direito e para o lado esquerdo. Quando a gente começa a desalinhar, por exemplo, ficar no celular, isso não é uma curva natural. Então, daqui a gente já vai começar a ter uma interferência com o funcionamento do cérebro. Ele precisa do alinhamento e o funcionamento livre para que os nervos impulsionem a eletricidade com facilidade. Quando você tem um desalinhamento, você começa a comprimir os nervos de um lado, a musculatura ela vai tensionar e você vai começar a ter os episódios de quê? Tensão, dores, alterações como o sono, o humor, raciocínio, não é? E enxaqueca também? Sim, tá associado também, é preciso investigar quais são os fatores, né? E muitas vezes está associado ao quê? Justamente à má postura. Então, são 3 tipos de estresse, né? O estresse físico, o estresse químico e o estresse psicológico. Então, o estresse físico, a gente sabe, má postura, quedas, né? Estresse químico, álcool, cigarro, poluição, medicamento, relaxante muscular. Então, nós constantemente estamos estressando o nosso sistema nervoso. E o mais complicado... Desculpa, volta lá, depois você continua. Relaxante muscular é um estresse químico? Isso. Explica. Quem segura o nosso corpo são os nossos músculos. Então, se os músculos relaxam, como é que fica essa estrutura? Se você dorme de lado, você está toda relaxada, ela vai começar a alterar o alinhamento também. Quando você acorda, existe aquela indisposição. Então, você tenta espreguiçar, tudo mais, mas está tudo desalinhado. Como eu vou trazer de volta a saúde da minha coluna vertebral? Né? Então, esse estresse químico que muita gente tem o hábito de passar na farmácia e já levar na sacolinha, né, é um dano muito grande para a nossa coluna. E como tem alguma dica, por exemplo, no espelho para saber se a coisa está mais grave ou não? É difícil. Tem um autoexame? Sim, a pessoa pode chegar em... Autodiagnóstico, melhor. Vamos lá. Então, cada um lá em casa vai pegar e vai fazer o quê? Ele pega e faz um movimento de inclinar a cabeça para um lado, olha lá no espelho, e inclina para o outro lado. Será que está indo igual? Sente algum repuxar da musculatura? Aí o outro passo, qual seria? Vira a tua coluna... Já estou fazendo, gente.
Agora, roda a sua cabeça como se você fosse colocar o teu queixo lá no ombro. Roda o máximo que você pode. E para o outro lado. Foi igual? Fez a mesma força? Teve a mesma amplitude? Né? Coloca a cabeça para baixo, como se fosse encostar o queixo bem aqui no pé do pescoço. E o outro leva lá para cima. Sentiu algum desconforto? Né? Tá tudo normal? Sentiu tontura? Né? Então, esse é o primeiro ponto. Esse a gente fez do pescoço. A mesma coisa você vai fazer com a parte da tua coluna baixa, que é você inclinar o teu corpo como se você fosse deslizar a tua mão até o joelho. Vai lá, faz até o joelho. Assim com as pernas juntas? Isso. Isso. E para o outro lado... Nossa senhora, total reprovada. Foi igual? Não foi igual, não. Então, isso é o pré. Não precisa nem um profissional ali dedicado para falar assim, realmente eu preciso realinhar a minha coluna. Né? Esse é um ponto. Deu alteração? Então procura um profissional. Né? Ele vai poder te ajudar. Eu não tenho dor nenhuma ao que o paciente fala. Eu posso fazer um atendimento, uma consulta com um quiropraxista? Deve fazer. Você já levou alguma queda? Já dormiu de bruços? Né? Já acordou? Não, é ruim dormir de bruços? Nós orientamos que a pior postura que tem é a dormir de barriga para baixo. Por quê? Né? Para os adultos. Por quê? Quando você deita de barriga para baixo, o seu rosto fica alinhado, fica para frente. Né? Então, imagina que eu tenho um colchão aqui na frente. Como que eu vou dormir? Eu coloco a cabeça para o lado. Sim. Muitas vezes eu coloco as minhas mãos debaixo do travesseiro e eu vou fazer o quê? Isso aqui com a minha cabeça. Isso aqui é natural? Quando você acorda assim, né? Dormir no sofá. Quantas pessoas não dormiram no sofá? Né? No avião ou no ônibus que seja, no carro. Muitas vezes a gente está numa viagem muito longa, aí você dá uma cochilada. Muitas pessoas também acabam procurando um quiropraxista quando tem algum parente no hospital, dorme na poltrona do hospital e depois não sabe por que está arrasado. Acorda com olheiras e fala assim, depois que meu pai ficou doente, a minha vida nunca mais foi normal. Para trazer a vida normal, uma das coisas é cuidar do sistema neurológico, que já passou por todos aqueles estresses, pois quando você tem uma noite mal dormida, também altera no nosso sistema nervoso, que é o estresse químico. Mais o estresse emocional e mais o estresse físico de você não estar dormindo na sua cama confortavelmente. Então, foram os 3 estresses. Eu preciso procurar um quiropraxista? Tem como eu não ter um quiropraxista na minha vida? Todo mundo deveria procurar um quiropraxista. É verdade. E tem contraindicação? Vamos voltar aqui para o sofá para a gente continuar conversando? Tem contraindicação, Janice? Sim. Como toda profissão, existe uma contraindicação. Qual é o mais seguro? Primeiro, recorrer a um profissional qualificado. Né? Você já vai diminuir os teus riscos, né, de contraindicação. Então, esse profissional ele tem que ter uma informação muito grande para fazer uma boa avaliação para saber se esse caso ele é ou não possível ser o atendimento de um quiropraxista, da principal técnica de um quiropraxista. Né? Na hora do atendimento é que o profissional vai dizer se ele é um especialista para aquele caso de ajudar ou não o paciente. A gente está aqui com o depoimento de um paciente seu, é o Fernando Amorim, é isso? Isso. É muito legal porque a gente vai mostrar na prática uma sessão de quiropraxia e também o depoimento de um paciente da doutora Janice. Vamos ver? Eu tive um problema muito grave no acidente que eu fiz, que eu cometi jogando bola. E fiquei com os quadris assim, na altura do pubis, muito dolorido por uns 4, 5 meses. Depois passou, aí com mais ou menos 6 meses depois voltou novamente, aí me travou da cintura para baixo tudo. Doía 24 horas. Procurei 3 especialistas na área de ortopedia, um na área de reumatologia, e ninguém resolveu nada. Só me enrolaram e não conseguiram, só passando remédio
e não conseguia resolver o problema. Aí, através de uma amiga, eu fiquei sabendo que existia uma técnica através de quiropraxia. Aí eu falei, bom, eu vou lá, porque eu não conseguia tomar banho sozinho, eu não conseguia da cintura para baixo vestir, nem calçar, nem mexer nada, porque doía 24 horas a minha dor. Era minha esposa que me ajudava nos afazeres. À noite para dormir era complicado demais. Aí eu conheci essa profissional e vim aqui para fazer o tratamento. E eu acho que foi, eu não digo um milagre, mas foi uma graça de Deus que eu consegui, porque essa pessoa me botou na situação que eu vivia antes. Hoje eu voltei até jogar bola mais meu neto de novo na quadra, lá em casa, e voltei ao normal. Hoje não sinto quase dor nenhuma mesmo. Que legal, hein? A pessoa estava assim, até com imobilidade, né? Isso. Com encaminhamento para cirurgia, não é? Nossa. Então, o paciente, ele se negou, ele não tinha coragem, não é nem coragem, né? Ele não acreditava que a cirurgia fosse tirar ele da situação que ele estava e até que ele nos consultou. E é interessante que aqui a origem, né? A quiropraxia começou há muitos anos, até antes de Cristo tem alguns relatos, né? Mas na história moderna foi o Daniel Palmer, né? Isso. Que ele descobriu por acaso, não foi? Uma pessoa que estava com surdez e ele foi lá, mexeu na coluna da pessoa e percebeu que voltou. Que coisa interessante, né? Essa ligação que você já explicou, mas eu queria que você explicasse novamente com mais detalhes, essa ligação da vértebra com os nervos, né? Com o sistema nervoso. Isso. Então, essa história ela começou por uma pessoa que tinha pego um peso muito alto, muito grande, e ele escutou um estalido. E depois disso ele ficou com a perda auditiva. E um belo dia ele encontrou com esse Palmer, né, que é o fundador da quiropraxia nos Estados Unidos. Então, ele examinou, verificou que tinha uma alteração ali óssea e comunicou ao paciente que ele poderia fazer um procedimento, né, que não ia ser indolor, mas teria que ser bem rápido, né, e provocou o primeiro ajustamento. Algumas horas, dias depois, essa pessoa ela voltou correndo, dizendo, olha, o meu ouvido desentupiu. Não é uma coisa assim que é tão rápido, tudo depende de qual é a qualidade de vida, de quanto tempo veio esse estresse sobre o sistema nervoso. Mas o que o Palmer descobriu na época? Que ele falou, ele sabia que tinha alguma interferência, ele tinha que descobrir por que o nosso corpo adoecia. E ele tinha uma desconfiança que tinha alguma coisa a ver com a coluna vertebral. Após o relato desse paciente que disse que voltou a ouvir, ele procurou livros médicos e encontrou uma imagem que mostra toda a ligação do cérebro com os órgãos. Então, ele tinha o cabeamento que a gente fala, né? Antigamente, os nossos computadores eram ligados a cabo. O nosso cérebro, ele é ligado a esses cabos que são os nervos, são os ramos nervosos. Então, na altura em que tinha a ligação com o órgão da audição, ele desbloqueou e o próprio corpo voltou a criar a eletricidade que ligava a audição. Tem participação, doutora. Vamos ver. Pergunta já para a doutora Janice sobre quiropraxia. Pisciane, gostaria de saber sobre a quiropraxia para quem tem fibromialgia, hérnia de disco ou espondilopatia. Posso fazer o tratamento de quiropraxia? Então, sim, pode fazer, como falei. Todo profissional ele tem que ser capacitado para saber diagnosticar, colher uma boa história para poder ajudá-la, né? E restaurar esse sistema que devolve a saúde do corpo. Então, o que está acontecendo aí é preciso uma investigação, saber como que é os hábitos dessa paciente e o que ele pode orientar para melhorar e também corrigir o que está interferindo na saúde dela.
Tá, eu quero perguntar mais para o segundo bloco, tá bom? Alguns exercícios práticos, assim, que a pessoa pode fazer ao acordar, ao dormir, pode ser? Algumas dicas práticas? Sim. Então tá bom. Hoje, dia de especialista, estamos falando sobre quiropraxia, tudo para melhorar a nossa saúde. E eu quero agradecer a você, sócio evangelizador, porque a sua contribuição tem transformado vidas. Não sei se você já percebeu que durante a programação, a nossa programação tem colocado vários depoimentos de pessoas que realmente tiveram suas vidas transformadas. E você, quando contribui conosco, você ajuda a transformar essas vidas. Então eu quero agradecer a você, sócio evangelizador. É por isso que você recebeu na sua casa um boleto extra para justamente continuar a ajudar a transformar vidas. Se você conhece algum depoimento de alguma pessoa que também teve sua vida transformada, envia para nós que a gente também multiplica essa história. A gente vai para um breve intervalo, espera por nós. Programa Manhã Viva de volta, hoje falando sobre quiropraxia. É uma medicina alternativa que tem o objetivo de alinhamento do corpo. Você já teve alguma dor no seu corpo e você recorreu a remédios? Que tal pensar numa medicina alternativa? Claro, como sempre a gente fala aqui, pergunte para o seu médico se é possível. Mas você sabe que se você acompanha o Manhã Viva, a gente sempre está falando das questões naturais, da alimentação, da boa alimentação. Então, acho que vale a pena você perguntar para o seu médico se a sua dor na coluna, se a sua dor na lombar, nas pernas, no ciático, se não vale a pena você consultar este profissional, que é uma técnica reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Você escolhendo um bom profissional é muito seguro. E eu quero já falar do acampamento de Ano Novo. Gente, o tempo está passando. O acampamento começa, anota aí, dia 27 de dezembro e vai até 1º de janeiro de 2020. O tema é O Senhor é fiel em suas palavras e santo em tudo que faz. Vai ter muita gente boa, muitos shows. Vai estar Ana Lúcia, André Florencio, Eliana Ribeiro, Flavinho, Tiago Tomé. Vem pra cá, dá tempo de você se organizar, porque passar um ano novo aqui, naquela missa, virar o ano, gente, é bom demais, eu gosto demais. Traga a sua família, faça sua caravana, que é muito bom passar um ano novo pertinho de Deus aqui na Canção Nova, tá bom? E vamos continuar o nosso bate-papo, a gente está aqui com a doutora Janice Cavalcante, lá de Brasília, 14 anos de experiência. Ela falava que só tem 2 faculdades no Brasil. E tem que ter muito assim, muita precisão, né? A gente olhava num vídeo que a gente passou no primeiro bloco e o movimento é muito preciso. Por que faz aquele movimento assim, preciso e rápido ao mesmo tempo? Isso, porque o quanto menos você interferir no sistema neurológico. Então imagina que alguém pegue na tua cabeça, você já vai ficar tensa. Né? Você está com dor e alguém está tocando numa área que pode aumentar a tua dor. Então, mais uma vez, lembrando que o nosso objetivo não é tratar a dor. A diminuição da dor é uma consequência do bem-estar, do bom funcionamento do nosso sistema neurológico. Então, por que tão pequeno? O espaço que a gente tem entre uma vértebra e outra, o balanço que ele se faz, ele é muito curto. Esse aqui é o limite e esse aqui é o limite. Quando a gente tem uma tensão muscular, é isso daqui que acontece. Então, eu só preciso devolver esse movimento curto e rápido. Então, quando você faz uma coisa rápida, é como uma queda, Então, não pode ser longo, Você tem uma contratura quando o movimento é muito extenso. Esse movimento dói? Não, ele não dói, ele deve ser indolor. Quando dói, existe a interpretação dessa dor. Se é porque eu estou tocando no local que já está inflamado, quando ocorre o movimento, é uma coisa sutil, Não deve doer. É diferente da dor da inflamação. Você corrige e quase que imediato você já sente o alívio, como se estivesse tirando um aparelho eletrônico da tomada. Ele leva aquele tempo até apagar a energia do eletrônico. A mesma coisa no nosso sistema nervoso. Você tirou a interferência, você... Nossa, normalmente os pacientes falam assim,
até consigo respirar melhor. Nossa. Né? Então, é tão eficaz, né? Então não se deve doer. Por isso, passamos 5 anos treinando. Então, cada etapa da universidade vai ser um segmento da coluna. Né? Então, tem o quadril, a lombar, a torácica, a cervical. Um estudo bem minucioso, Isso. né? Para quê? Porque ela tem alterações. Quando a gente olha a coluna vertebral, cada vértebra ela tem uma característica de movimento. E também de anatomia. Ela tem um desenho diferente em cada altura da coluna vertebral. Esse tratamento pode ser realizado em bebês? Sim, em todas as idades. Né? Nós até brincamos, todo aquele invertebrado, né? Todos aqueles que têm coluna vertebral, animais também passam por tratamento. Não são quiropraxistas de formação universitária, de graduação em humanos, né? É preciso ser um veterinário especializado em quiropraxia. Então, o bebê, ele também já tem a coluna dele. É diferente do adulto, porque o adulto já está formado a calcificação. Então, é preciso um cuidado maior, uma especialização para poder também atender um bebê. Né? E qual é a eficácia do bebê? Muito maior do que um adulto. Por quê? O tempo de vida e o trauma, a história dele é muito pequena. Ele está em desenvolvimento, né? Então é quase imediato. Os pais falam assim, nossa, meu filho, desde que nasceu, ele não me deixava mais dormir de tanto que ele chorava. Né? Por que o bebê chora? O bebê sente dores? Né? Sim, sente, mas ele não fala, tô doendo, ele chora. Né? E você conversar para o bebê, aonde que dói? É a sua cabecinha? É o teu quadril? Né? O adulto ele já fala onde está pontuada a dor, que não necessariamente é a raiz da dor. Então, nós precisamos investigar, né? O que é muito comum, as pessoas falarem que tem um problema do ciático. Né? E não está no local da dor. Eu tenho uma dor na perna, né? Não necessariamente está na perna. Eu tenho que investigar toda a ramificação, tentar produzir o aumento da dor para que eu diagnostique. E quanto tempo, quantas sessões para tratar um problema? É difícil responder? Numericamente, é complicado. É como eu perguntar para você quantos anos de vida você vai viver. Né? Então, o tratamento, tudo depende do quê? Daqueles 3 tipos de estresse. Tudo depende de o que levou aquele maior estresse que trouxe ele também a recorrer e quanto tempo ele levou. Então, mas cada organismo reage de uma forma. Né? Então, dependendo da faixa etária, dependendo da qualidade de vida, se faz esporte, se é sedentário, tem todas essas diferenças. Então, falar para a pessoa, você vai fazer 10 sessões, 15 sessões, 30 sessões, isso é muito relativo. Então, é preciso uma boa investigação e ter uma perspectiva de quantas sessões ele vai ter para alterar, melhorar, diminuir os sintomas e corrigir. Então, é como uma cirurgia. Quando você sai da cirurgia, já está todo ali cheio de pontos, você vai fazer os curativos. Depois que fechou essa cirurgia, ela já está boa? Não, é preciso uma reabilitação. É a mesma coisa com o nosso corpo, de caminhos diferentes. Então, é preciso uma alteração do corpo, uma recuperação. Para isso, eu preciso tirar uma interferência. Qual o exemplo que eu dou? Se entra um espinho na tua pele, você pega o remédio e passa. Passa a dor? Não. Aí ele começa a inflamar, ficar inchado. Aí você pega, passa o remédio, põe gelo, passa a dor? Não. Enquanto eu não tirar aquele espinho, o teu corpo ele vai estar reagindo contra. Tirei o espinho, aquele inchaço, ele diminuiu? Não. Diminuiu a sensação da latência que está no espinho? Já diminuiu, modificou, mas ele ainda está doendo, né? Em menor escala, até que o seu corpo vai se restaurando. E quando é mais profundo, que é lá no nervo,
que teve uma interferência, que tem uma adaptação, porque quando a pessoa tem dor, ela começa a modificar o andar, os hábitos dela. Então, o corpo, ele cria um novo hábito. E para você trazer esse hábito de novo? E o sistema nervoso, ele se adaptar, ele falou assim, eu voltei a fazer o movimento. Uma das coisas que eu exemplifico muito é o torcicolo. Quando a gente não consegue virar a nossa cabeça para o lado direito, mas eu escuto algum barulho ali, eu quero virar, o que que eu faço? Eu giro todo o meu tronco. Igual o robô, né? Então, aquele torcicolo, ele vai sair? Não, o nosso corpo, ele vai se adaptar. Você já deve ter conhecido algumas pessoas que fazem um movimento assim, principalmente quando tem mais idade. Né? Então, as pessoas falam assim, conserta a tua coluna. Muitas mães falam, ou muitos adultos falam, minha mãe já dizia, corrige essa postura, fica reta, minha filha. E ela relata, eu nunca consegui isso. Mas por quê? Não é que ela não queria corrigir, é porque o esqueleto não movimentava. Mas quando que começou aquilo? De uma queda quando criança, né? De algum, até mesmo relatos sobre espirro. A pessoa espirrou, aí a minha coluna travou, né? Elas falam assim, um espirro, sim, a força de um espirro, muitas vezes é maior do que um ajustamento de um quiropraxista. E a quiropraxia pode ser usada também para fins terapêuticos, para pessoas que estão com ansiedade e depressão? Sim. Quando você está com dor, você tem vontade de sair com os teus amigos, você automaticamente passa a ser antissocial. Né? Você não quer sair, quer ficar num quarto. Então, isso está também associado a alterações do sistema nervoso. Lembra que eu falei sobre a comunicação com as vísceras? Então, também está associado à tua tireoide, associado ao teu pâncreas, a todo o funcionamento vital. Nós não conseguimos viver sem algumas vísceras importantes, né? Ou quando retira uma tireoide, é preciso o quê? Fazer uma reposição. Né? Então, como a pergunta foi feita sobre fibromialgia, o que levou a essa fibromialgia? Né? Então, vamos ter que investigar, né, com a ajuda também de um profissional médico, né? Ou encaminhamento a um especialista para que faça um fechamento desse diagnóstico para poder ajudar o paciente. Vamos voltar ali e sentar no sofá? Vamos. Eu estou vendo aí você de cor de rosa, a gente está no Outubro Rosa, gente. Lembrando, amanhã a gente vai ter um programa super especial ao vivo, né, sobre o câncer de mama. Já já a gente pode colocar a postagem que eu coloquei no Instagram, eu coloquei na sexta-feira passada, pedi para várias pessoas colocarem também. Olha aí, tá aí a postagem que eu fiz, falando da minha experiência, né, do câncer de mama, da superação do câncer de mama. Resumi em pouquíssimas linhas, né, a minha história. Tudo isso para motivar você a enviar para o @manhãviva. Conte a sua história, a gente quer conhecer as sobreviventes do câncer de mama e a gente vai contar amanhã. Já tem gente mandando, viu? Lá no meu Instagram já tem gente mandando. E manda sua foto também. Eu mandei aí, ó, careca com um chapéuzinho. Manda sua foto. Amanhã eu vou mandar mais foto minha. Manda sua foto. Nós estamos no Outubro Rosa, o mês mundial de conscientização do câncer de mama. Né? E então a gente quer mostrar, amanhã a gente vai falar bastante sobre esse assunto, né? E também na quarta-feira um presentão para você, aguarde um programa super especial sobre Outubro Rosa também. Mas amanhã é o dia da gente contar a sua história, mostrar as sobreviventes do câncer de mama, tá bom? E tem participação aqui, doutora Janice, vamos lá. Deixa eu ler. Já tem participação aqui? Deixa eu ir lá perto do plasma que eu enxergo melhor. Maria, gestante pode fazer quiropraxia? Sim, deve, né? Existem muitos casos dentro do meu consultório que normalmente queixam da lombar, que é a formação, né? A modificação para acoplar ali, para encaixar o bebê. Olha que legal. Né? Então, sim, pode e vai ser muito bom para a mamãe e para o bebê. Que ótimo. Fátima, meu filho reclama muito de dores nas costas. Pergunto, criança pode fazer quiropraxia?
Sim, né? Inclusive a gente estava conversando ali atrás, para criança é muito importante, mais importante ainda para ser um adulto feliz, realizado, poder fazer o esporte que ele gosta, preferido. Então, existem muitas crianças que não gostam de sair e tudo mais e passam a ter uma outra vida, uma outra resposta ao comportamento da criança, né? Então, os pais dizem assim, mas meu filho, ele já tem dor nas costas, ele é uma criança. Quando eu era criança, eu não tinha dor nas costas, né? Mudou completamente a atividade das crianças, né? As crianças, elas não brincam como nós brincávamos, é outra realidade. E sim, criança pode fazer quiropraxia. Legal. Tem mais. Jeremias, sofri um acidente e precisei colocar alguns pinos. Eu posso fazer quiropraxia? Eu sinto muitas dores nas costas e na nuca. Sim, um bom profissional vai ajudar você a diagnosticar, né? Então, quando a gente tem alteração cirúrgica, não necessariamente vai mexer aonde tem a cirurgia. Por isso que provavelmente você deve estar tendo uma dor em outro local, né? Então, é uma compensação, como eu expliquei sobre o torcicolo. Então, vai ajudar, sim, a diminuir essas dores, inclusive sanar. Tem mais uma última pergunta, Aparecida. Tenho osteoporose na coluna. Posso estar procurando o quiropraxista? Isso, uma ótima pergunta, né? Gostei também. A osteoporose é uma fragilidade óssea, né? Já temos estudos em que pessoas que passam a fazer tratamento com quiropraxia têm uma melhora. Mas o que vai diferenciar o estágio? Então, o bom profissional, aquele que tem uma qualificação, né? Ele vai poder saber se ele pode, qual a melhor técnica a ser utilizada para tratar essa coluna, ajudar o funcionamento aí da coluna e tratar a qualidade de saúde dessa pessoa, né? E tem as técnicas específicas para pessoas com osteoporose, mas para isso é bom saber uma boa investigação, uma boa entrevista com o paciente, que nós chamamos isso de anamnese, né? O histórico todo para poder ajudar a você. Você falou o que eu ia perguntar, né? Como saber se a pessoa é seguro fazer com aquela pessoa? Porque, como você já falou ali, são movimentos precisos e rápidos, né? Como a pessoa conhecer uma clínica de confiança, um quiropraxista de confiança? Tá. Existe um site chamado quiropraxia.org.br. Lá você vai encontrar os profissionais graduados, né, que podem te ajudar. Então, mais perto aí da sua cidade, você vai encontrar nesse site o profissional que é qualificado. Então, você aconselha o graduado mesmo, né? Sim. Existe uma interferência em as pessoas acreditarem que é uma especialidade. Inclusive, eu ia fazer uma faculdade antes da quiropraxia, achando que era uma especialidade, né? Então, uma pós-graduação, coisas assim. Não, é uma faculdade de 5 anos. Então, não é um fisioterapeuta que faz quiropraxia, né? Faz quiropraxia, ninguém faz uma profissão. O que ele pode fazer é utilizar das técnicas de manipulação da coluna vertebral. Então, é essa confusão que está se tendo, como quiropraxia são estalos na coluna? Não, de maneira alguma. É uma profissão que se dedica a atender um paciente, diagnosticar e escolher a melhor maneira para corrigir a coluna vertebral. A principal terapia é a manipulação articular, né? Que é esses movimentos rápidos, ou popularmente chamados como trancos. Esse procedimento não é de exclusividade de um quiropraxista. Existem outros profissionais que também fazem, mas não pode chamar isso de quiropraxia, né? Por ser muito novo, ainda existe essa desinformação, né? Então, manipulação, trancos, o que vai variar de um fisioterapeuta, outra profissão que utiliza a osteopatia e um quiropraxista? São as maneiras que ele é tratado. Então, o nosso treinamento, né, é fazer de uma maneira que interfira o quanto menos
sobre o sistema neurológico. Então, é um movimento ósseo, porém, para corrigir e restaurar o movimento da articulação. Né? Outras pessoas fazem, como muito comum escutar, o japonês na minha cidade, sim. Os orientais utilizam também da manipulação da coluna vertebral. Isso não se chama quiropraxia, né? Isso se chama manipulação articular. Então, o japonês pode fazer de uma maneira diferente de um quiropraxista, né? O meu fisioterapeuta faz? Sim, ele pode sim ter uma especialização em manipulação da coluna vertebral. Isso não é chamado de quiropraxia. Tá? Então, são parecidos, existem as alterações. Então, quando se trata de saúde da coluna vertebral e como um todo, né, a saúde do organismo, o quiropraxista ele vai procurar através da manipulação articular. Ele tem uma visão mais geral do corpo, né? Isso, né, do funcionamento, o que está ligado. Então, a nossa formação, ela existe uma carga muito grande de neurologia. É saber o que o seu sistema neurológico está tentando comunicar para fazer a correção. Então, é importante na hora que a pessoa, de repente, está assistindo esse programa, entender a diferença, né? A gente vai assistir agora mais um depoimento de uma paciente sua, a Gessina. Vamos ver? Vamos. É com muita alegria que eu estou hoje para dizer algo que sempre eu gostaria que as pessoas me ouvissem e acreditassem naquilo que eu estou dizendo neste momento. Eu fiz uma cirurgia de hérnia de disco há mais de 30 anos, a qual eu realmente vivia muito debilitada. Essa cirurgia foi muito boa na época para mim. Mas no decorrer dos anos, com o passar desse tempo todo, foi voltando uma dor constante, mais ou menos na mesma posição, né, da L4-5, foi a que eu fiz, né, na época, e essa dor já era constante na minha vida, né, eu achava que essa dor nunca ia passar, ela já fazia parte geralmente a gente fala que dor não faz parte da vida da gente, mas ela já fazia parte, eu já estava até sabendo que eu ia conviver com essa dor muitos anos, muito tempo, né? Mas no decorrer de vários médicos falando não, que isso era a posição e que eu ia continuar assim. Bom, mas de repente houve a opção da quiropraxia, assim, muito distante, né, de mim, porque eu não conhecia ainda esse método, né? Esses ajustes que a quiropraxia faz, eu não tinha ideia de como seria. Então eu não estava ainda acreditando que pudesse resolver esse meu problema. Mas como era uma opção que eu tinha que fazer, que desse certo ou não, era uma das tentativas, então eu fiz, e o qual eu fiquei surpreendida. Eu digo a vocês com toda sinceridade, eu nunca imaginei que a quiropraxia fizesse uma transformação tão grande na minha vida. Não aguentava ficar muito tempo sentada, em determinadas posições eu não aguentava, até meus filhos falam que eu tinha um jeito de fazer que eu levantava, sentia muitas dores, e acabaram todas as dores com os ajustes que eu fiz aqui na Genice, e que eu agradeço muito a Deus pela existência dela, das suas mãos, e eu estou muito grata hoje por falar esse meu depoimento aqui, porque realmente mudou a minha vida. Deve ser muito gratificante, né? Pegar um paciente assim com tantas dores e depois ver um depoimento como esse, né? Os quiropraxistas, eles são realizados, né? Quando buscamos a universidade, normalmente é para poder ajudar uma outra pessoa. E a resposta ela é muito rápida, então é muito gratificante mesmo.
Cita um outro caso que você viu, que você presenciou, assim, de gravidade, que teve resultado com a quiropraxia. Sim, foi um caso, inclusive, bem complexo, porque pelas imagens, pelos estudos, né, era um caso cirúrgico, não tinha... eu ainda conversei com o paciente, olha, o teu caso, ele é cirúrgico. Tudo o que os livros, o que eu aprendi na universidade, não tem mais resposta. Esse paciente ele não conseguia ficar mais que 8 minutos sentado e ele teria que levantar. E a mesma coisa, ele cronometrava porque ele precisaria sentar. Quando eu examinei os exames de imagem, quando eu verifiquei, já não tinha mais solução. Mas a vontade dele era tão grande de melhorar, e eu falei, mas o seu caso é cirúrgico. Eu não posso te garantir que vai ter uma resposta. E aquilo foi uma lição para mim, que quando a pessoa ela quer, né, independente das alterações, né, com a ajuda de um bom profissional, de você conversar sempre, ter uma sinceridade muito grande com o paciente. E ele foi muito obediente, porque não depende só do quiropraxista, depende muito mais do paciente do que do profissional e as orientações, porque ele procurou também outros profissionais conforme nós fomos combinando. Não vai só depender de mim, mas eu não posso garantir para você, nós vamos fazer do modo mais intenso para que o seu corpo possa responder às nossas modificações. E ele ainda me desafiou, que ele tinha um sonho para fazer. E aí eu ouvi, qual é o seu sonho? Ele fazer Santiago de Compostela. Nossa Senhora! E aí eu falei assim, mais fácil, você me complica. E ele fez, né? Aquilo para mim foi uma lição de que quando o paciente ele está junto com você, ele também vai responder, independente do que todos aqueles exames de imagem falam. Né? E o que mais comum acontece também são pessoas com alterações e os exames todos dando resultado normal. E, infelizmente, o médico também não tem esse conhecimento, não é só a população, o médico é a população. Né? Então, quando ele é desinformado, ele não vai indicar. Eu posso fazer, mas ele não sabe que existe uma universidade, que existem estudos científicos por trás de tudo isso, né? Que existem outras alternativas. Então, quando se fala em medicina alternativa, eu explico, você não está ofendendo em dizer medicina alternativa, porque já diz o nome, é a medicina que nós escolhemos. Qual é a sua alternativa? Excelente! Tem participação aqui, Roseli Silva. Vivia à base de remédios, fisioterapia e nada resolvia. Chegava a ficar dias sem dormir, andar ou me mexer. Tinha indicação cirúrgica. Comecei a ser tratada pela doutora Janice. Nunca mais travei. As dores desapareceram e até a enxaqueca constante acabou. Foi um verdadeiro, abre aspas, tirar com as mãos. Hoje tenho qualidade de vida, sem remédio, sem dor. Graças à doutora Janice e à quiropraxia. Olha aí, paciente Roseli agradecendo. Viana Zilmara, enxaqueca pode ser tratada com quiropraxia? Então, uma das coisas, sim, é muito comum, né? Temos esse caso aí de queixas com enxaqueca e relatos das pessoas que não achavam que ia ser resolvida a enxaqueca. E a Roseli, ela é uma das pacientes. Adiante, viu, Viana? Adiante, ela tinha problema de enxaqueca e foi... Não, a queixa da Roseli, né? Vou falar aqui, Roseli, que ela nos procurou porque ela estava com a coluna travada, ela não conseguia caminhar. Sim, né? Verdade. Então, ela começou a fazer os primeiros ajustamentos e comentou para o esposo, falou assim, será que isso também resolve a dor de cabeça? Porque eu não tomei meu remédio de dor de cabeça. Nossa! Né? E aí ela veio me perguntar, né? Então, daí se vem o porquê que outras coisas voltam a funcionar. Entendi. Resolve uma coisa, então pode ser que esteja respondendo também a Viana, né? Isso, a mesma coisa. Então, é preciso uma boa anamnese, verificar quais são os hábitos dela, né? Se existe intoxicação ou não, que está gerando, fazer todo um questionário, né?
Pode ajudar? Pode. Porém, é necessário saber qual é a causa ali da enxaqueca e realmente pode ser de uma alteração da coluna vertebral. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu fui no oftalmo, ele disse, está tudo normal. Eu fui no neurologista, não encontrei nada. Né? Já foi no quiropraxista? Quem sabe a gente encontra ali e resolve. Quais são os teus contatos, doutora? Tá. Então, o telefone é 61 3205 0070, telefone de Brasília, né? Temos o WhatsApp, que é 61 98205 0070. Também temos as nossas redes sociais, que é @JHS Quiropraxia. Então, facebook.com e o Instagram também é JHS Quiropraxia. Muito obrigada, doutora Janice, valeu mesmo, né, as explicações. E Deus abençoe a sua carreira aí, ajudando as pessoas, né? Obrigada. Obrigada a você que ficou juntinho conosco. Amanhã, programa especial Outubro Rosa. Dá tempo de você mandar a sua história. Se você conhece alguma sobrevivente do câncer de mama ou alguém que está lutando, porque também é uma sobrevivente do câncer de mama, fala para ela que amanhã a gente vai estar aqui mostrando, tá? Essas histórias, as fotos dessas mulheres lindas, guerreiras. Amanhã a gente vai estar aqui falando sobre o assunto, vai ser muito legal. E quarta-feira também é sobre Outubro Rosa, tá certo? Deus abençoe você e até amanhã. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.